Quem está empolgada por essa nova série? Essa nova série, gente, eu creio que vai gerar quebras de cadeias na área financeira. Vai quebrar realmente cativeiros, pessoas que estiverem aprisionadas nessa área. São 5 semanas para vocês, começam a se despedir. Comece a se despedir dos momentos de escassez, que isso não mais vai pertencer a vocês. Amém? Quem pega essa palavra? Gente, vamos lá começar essa nova série. A série que nós chamamos de Sementes que Geram Libertação Financeira. E a primeira semana, né? A semente que encerra ciclos. Gente, me presta, cadê aquelas sementezinhas? Você me presta aí, Adriano, uma? Gente, preste atenção, isso é muito importante. Oi, irmã, obrigada. Toda sementezinha dessa aqui, seja essa ou seja qualquer outra, toda semente ela tem dentro dela um poder. Um poder que está ali oculto dentro de cada semente. E um poder de quê, Lorena? Um poder de gerar algo novo. Ninguém planta uma semente e fica igual. Concorda comigo, gente? Você planta e depois vai ter alguma colheita. Então, a semente em si, ela carrega um código que vai gerar algo para o futuro. Então, eu carrego isso, vai ter um tempo e daqui a pouco, no futuro, vai gerar uma multiplicação. Amém? E isso, gente, quando acontece, isso gera uma mudança, né? No ambiente onde ela foi inserida. Então, a ideia desse culto soso, desse mês, lembrando que esse mês são 5 semanas, novembro tem 5 domingos. E a cada domingo nós vamos estar mergulhando nessas verdades espirituais, gente, que nós vamos precisar nos relacionar, nós vamos precisar entender, justamente para gerar libertação. Porque no de hoje, ciclo, uma praga estava acontecendo e uma oferta mudou a história. Então, ao longo de 5 domingos, vamos descobrir, claro, tudo isso à luz da Bíblia, que nossas entregas, toda entrega que você faz nessa casa, não é apenas, gente, um ato financeiro. Você pode estar levando a um movimento muito grande a nível espiritual, quebrando maldições, abrindo portas de provisão e, consequentemente, muitas vezes vai mexer em gerações, em legados. E é isso que a gente vai ver a partir de hoje. Amém, gente? Então vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos estudar um pouquinho hoje a história de Davi em um cenário, no primeiro momento não muito favorável, mas ele conseguiu em Deus reverter essa situação. Então 1 Crônicas 21. Diz assim a palavra: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem incitou, gente? Satanás. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel. Seria uma contagem, né? Desde Beceba até Dan. E trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: Multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu rei, ou do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Joabe ainda tentou ver se Davi esquecia dessa história de sair contando. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, ou seja, guerreiros. E em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei
foi abominável a Joabe. Vamos parar até aí, depois a gente vai continuar. O texto aqui, gente, está lá em 1 Crônicas, né, capítulo 21. Mostra um cenário onde Davi pede para fazer um recenseamento, uma contagem. Davi, nessa época, ele havia já vencido muitas guerras. Ele já havia conquistado territórios. Ou seja, o reinado dele já estava o quê? Consolidado. E esse momento, ele estava numa fase, inclusive, instável. Cuidado com momentos estáveis. Cuidado com momentos tranquilos, porque é nesse cenário, porque às vezes a gente baixa a guarda, que Satanás incita. Lembra disso? Começou com ele dizendo, a palavra diz assim. Então ele estava estável, e é justamente nesse momento, que Satanás incitou Davi, a partir do orgulho. Entrou no coração de Davi uma necessidade de contar, para demonstrar força. Só que Davi esqueceu que quem tinha dado todas aquelas vitórias a Davi e aos seus guerreiros era o próprio Deus. A tentação, nesse caso aqui de Davi, não veio com um escândalo lá, com um cenário como aconteceu com o adultério, mas veio de forma sutil. O inimigo colocou no coração de Davi uma autossuficiência, um orgulho disfarçado de zelo, de boa administração. Ele chamou os soldados dele. Vamos lá, vamos contar. E ele quis fazer esse censo. Aparentemente, naquele primeiro momento, um ato de organização, de planejamento, se não fosse a verdadeira motivação que tinha por trás daquilo. O problema não está na contagem. Vocês estão conseguindo entender? O texto é bem claro. O problema não estava na contagem. O problema é que aquela contagem estava cobrindo a verdadeira motivação que moveu Davi a fazer a contagem. Você vai ver no versículo que eu não cheguei a ler, mas no versículo 7 diz assim: tudo isto, ou seja, toda aquela contagem de Davi, desagradou a Deus e Deus feriu Israel. Então, gente, o problema em si não era a contagem, o problema era a motivação errada. Davi, nesse cenário, mandar contar os soldados, é justamente como eu falei para você, para medir força, para ter controle, para dizer que tinha um exército muito grande, tinha muito tamanho e muito poder. E aí ele sai de um cenário de dependência e vai para um cenário de quê? De autoconfiança. Ele bateu no peito e diz assim: não, eu tenho mais de 1 milhão de soldados. O que era uma confiança sobrenatural até então, ele ganhando as guerras, entrou agora vaidade pessoal e controle humano. Foi isso que aconteceu. E por conta disso, a palavra diz claramente: tudo isto desagradou a Deus. Davi, gente, ele estava diante de um cenário que no primeiro momento não é muito claro. E muitas vezes é assim que acontece. Por isso que o próprio Davi, em outros momentos, ele fala tanto: Senhor, sonda meu coração, esquadrinha a minha alma, vê se há em mim algo que te desagrade. Porque esse é o mesmo Davi, aquele homem que tem um coração segundo o de Deus. E trazendo agora essa história para o nosso contexto na nossa série, nós podemos observar que, assim como Davi, muitos hoje também têm boas intenções em ter conquistas financeiras, porém motivações desalinhadas, motivações erradas. Gente, entendam uma coisa: não é errado querer nada disso aqui. Crescer financeiramente é errado? Não. Essa é a vontade de Deus. Faz parte do plano de Deus que todos nós, eu e vocês, prosperemos.
O problema não é prosperar, o problema é você perder o coração no meio do processo da prosperidade. Porque a verdadeira prosperidade, gente, não pode substituir a dependência. Ela, pelo contrário, ela nasce da dependência. A verdadeira prosperidade, você tem que estar ali na dependência do Senhor. Você dizer, Lorena, eu quero um avião, eu quero esse carro maravilhoso, essa cara, tá tudo bem você querer. É isso mesmo, lute, trabalhe, faça entregas compatíveis para você ter isso. Mas para que você quer ter isso? Qual a sua verdadeira motivação? Quando você tiver seu avião, você vai ligar para o bispo, bispo, aqui é Lorena da Comunidade das Nações. Eu tenho um avião e um piloto disponível para o senhor rodar esse país. Pastora Jussiara, no dia que a senhora precisar viajar, está tudo disponível para a senhora, só me dizer o dia e o horário. Gente, qual é a motivação? Porque se for tão somente para você e nada para o reino, por que ele lhe entregaria? Por que ele lhe entregaria? Você precisa saber qual é o verdadeiro motivo. Então, se você não souber, você corre o risco, inclusive, no meio do caminho, e dizer que tudo isso foi esforço seu. Tudo isso, Lorena, conquistei tudo. E tudo isso fala sobre mim e o meu próprio esforço. Em vez de dizer isso, tudo aqui fala da bondade de Deus, da graça de Deus sobre a minha vida. Então, a primeira coisa que nós precisamos parar para refletir, qual a motivação do meu coração? Porque a motivação, gente, é o espelho do nosso coração. Você quer ver qual é a sua motivação? Você tem que olhar lá para dentro do seu coração. Não tem como você, com ações aparentemente boas, bonitas, dizer que você está 100% certo. Sabe por quê, gente? Porque tem pessoas que querem isso tudo aqui. Não para levar para ter coisas boas para o reino, por exemplo. Mas estão ali com motivações erradas. De querer mostrar que tem para outras pessoas. De estarem ali comparando com outras pessoas. Querem isso aqui para uma necessidade de ser aceito. Está dando para entender, gente? Está claro? Então o erro de Davi não foi contar o censo. Como eu falei pela manhã. O problema não foi ele contar o censo, foi tirar Deus da conta. Porque era tudo sobre ele. E lembre que Davi é o mesmo cara que no Salmo 20, versículo 7, diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. E agora ele estava ali contando o número de homens. Então o que é que essa passagem aqui nos ensina inicialmente? Que a prosperidade ela é bênção quando ela serve a um propósito. Caso contrário, se ela for para alimentar tão somente ao seu orgulho, a sua autossuficiência, a uma necessidade de ser aceito em um determinado ambiente, isso vai ser maldição. A mesma prosperidade. Quantas pessoas que têm hoje condições financeiras. Um dia desse eu estava lendo uma reportagem. Se eu não me engano, o Elon Musk, ele tem 14 filhos, parece. Se os meninos gastarem por dia um valor enorme, eles precisam ter mais de 2.000 anos para gastar tudo o que ele tem. Gente, então para que eu quero isso tudo? Eu preciso saber qual é a minha motivação, senão deixa de ser bênção e passa a ser maldição. Continuando no versículo 7, diz assim: tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei. Aí Davi cai em si, né? Muito pequei em fazer tal coisa. Porém, agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, né, o profeta de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça.
Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, Davi, escolhe o que queres. Ou 3 anos, vai vir alguma consequência aí, né? Ele errou. Lembre que estamos aqui no Velho Testamento. Graças a Deus por Jesus Cristo, né? Os 3 anos, aí ele dá 3 opções. Você quer 3 anos de fome? Ou que por 3 meses você esteja consumido diante dos teus adversários e a espada dos teus inimigos te alcance? Ou você quer 3 dias a espada do Senhor? Isso é, uma peste na terra. E o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então o profeta chegou para Davi: Davi, Deus disse que você agora, ele lhe deu até o direito de você escolher. E ele deu 3 opções de 3 castigos que viria contra Davi. E aí Davi continua. Disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos do homem. Não caia eu. Ou seja, Davi, ele escolheu a peste. E 3 dias, que é isso que a gente vai ver agora. 3 dias de um cenário começa a acontecer. E vem sobre Israel uma peste que afeta 70 mil homens inocentes. Esse foi o cenário. Por conta do erro de Davi. Aquele que tinha uma autoridade sobre ele. Ali ele era rei. Só que o erro dele gerou um impacto coletivo. Um homem errou, mas uma nação pagou o preço. Por conta da demanda emocional de um homem. Qual era o problema ali de Davi? A autossuficiência. Queria mostrar força nele mesmo, um orgulho. E por conta disso, isso atraiu uma tragédia para Israel. E quantos pais hoje, por decisões erradas que fazem, a partir das suas demandas emocionais, filhos vivem em escassez até hoje. Isso reverbera na casa. Empresários que por conta de demandas emocionais tomam decisões erradas, e isso repercute não só a casa, mas todas as famílias daqueles seus funcionários. Então, gente, um erro de uma pessoa que tem uma autoridade sobre ela pode comprometer uma geração. Um pai que administra mal as finanças, ele está ali abrindo brecha. Gente, pai e mãe é o teto dessa casa, é a proteção dessa casa. E quando esse pai e essa mãe, eles administram mal as questões financeiras, ele abre brechas para trazer confusão, para trazer uma instabilidade nessa casa. Tem filhos que pagam dívidas até hoje de pais que tomaram decisões erradas. E esses filhos até hoje estão no ciclo da escassez. Quantas pessoas que têm empresas que enganam, que subornam, que defraudam. E acham, e muitas vezes, inclusive, essas pessoas chegam na sala de cura e dizem: não sei por que está acontecendo. Quando você vai ver, cheio de defraudação. Gente, o mundo espiritual, ele é legal. Eu falo sempre, isso é regido por leis. E quando você quebra as leis, você está debaixo de um julgamento. Então, um empresário que acha que pode fazer, que pode defraudar um negócio, que pode fazer negócios ilícitos, todo mundo sofre as consequências. Às vezes, gente, até no nosso dia a dia, nós acabamos de fazer um momento como esse, momento de dízimos e ofertas. De quem é o dízimo, gente? Da casa do Senhor. O dízimo não é nosso. O dízimo é de Deus. E às vezes as pessoas, elas sonegam algo que é de Deus. E não entendem porque não prosperam. Não entendem porque tudo quebra na casa dela. Não entendem porque tanta dívida. Não entendem porque surgem tantos imprevistos. Se você vai perguntar a mim, a primeira pergunta é isso que eu pergunto: você é dizimista?
Se ele não é, não tem nem como conversar mais. Porque você primeiro precisa ajeitar a questão do princípio. Ah, Lorena, então você está me dizendo que Deus está me castigando. Não, não é sobre castigo, é sobre princípio. E um princípio quebrado, na verdade você não quebra o princípio, é o princípio que lhe quebra. Lá em Malaquias, que fala sobre isso, inclusive, Malaquias 3, versículo 10, diz assim: traga o dízimo, traz a 10ª porção, o dízimo de todo o depósito do templo, para todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir. Tem uma promessa para a entrega do dízimo. Olha a promessa. Vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Ou seja, ele já tem essa promessa. Você que é dizimista diz: essa promessa é minha. Essa promessa é sua, meu irmão. E não só essa, tem outra. Tem proteção. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus lhe protege. Aí você vai entender que nada na minha casa acontece. Não quebra. Menina, essa televisão aqui tem mais de 20 anos. Esse som aqui que eu nem sei, foi meu avô que me deu. Nada acontece porque tem proteção. Tem um muro de proteção ali das suas finanças. Então, quando alguém retém aquilo que é de Deus, não entende o porquê, às vezes, a família, as finanças familiares estão travadas. Então, nós precisamos, gente, tomar decisões que não vão afetar tão somente a questão da conta bancária. Decisões nessa área, muitas vezes vão afetar gerações. Porque uma decisão errada, fora do propósito, quebrando o princípio, não é só você que vai sentir. É você, toda a sua família, e isso pode perdurar de geração em geração. Então, esse é o cenário. O erro de Davi agora custou a vida de 70.000 homens. E diante desse cenário, Davi cai em si, se arrepende. No versículo 8 ele diz assim: então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que eu fiz. Gente, ele fez algum pecado? Não, ele foi o quê? Contar. Mas a motivação do coração disse que ele estava numa autossuficiência, e aquilo ali saiu da dependência de Deus. Quem era o ídolo agora de Davi? Os homens. Então, ele diz aqui: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Davi não culpou ninguém. Quem foi que começou? O primeiro versículo fala que isso foi de quem, gente? Satanás, não foi? Davi nem Satanás ele culpou. Davi não culpou as circunstâncias. Davi disse: eu pequei. E aí é onde começa a cura. Quando ele vai para esse cenário de arrependimento, de reconhecimento do que foi tudo que está acontecendo, esses 70.000 homens que tinham morrido, começou a partir de uma motivação errada dele. E de uma contagem infundada. Porque quem tinha dado aquela vitória àquele povo desde então foi o próprio Deus. Então a cura começa quando paramos de justificar e começamos a confessar. Sai a justificativa e confessa suas falhas. Então muitos estão agora culpando, muitas vezes o sistema, muitas vezes a economia, muitas vezes a política nacional, local, regional. Outros culpam o mercado, outros culpam outras pessoas. Davi não fez isso. Davi não ficou culpando as circunstâncias. Mas ele, com coragem, ele disse: fui eu. Fui eu que errei.
Fui eu que coloquei toda a força depositada em homens e não verdadeiramente em Deus. Então o arrependimento verdadeiro, gente, que Davi nos ensina aqui, ele assume responsabilidade. Não dá para você dizer: Lorena, eu me arrependi de tal coisa. E qual é a sua parte? Qual é a sua porção? Qual é a parte que você diz que não vai fazer mais? Porque senão isso é só o quê? Remorso. A história do remorso. Remorso é aquela consciência pesada. Nossa, que bobagem que eu fiz. Isso é um remorso. O arrependimento, ele vem acompanhado de uma responsabilidade. Responsabilidade esta que vai fazer você mudar de direção. Amém? E aí, continuando. Versículo 14. Então enviou o Senhor a peste a Israel. E caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: basta, retire agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de pano de saco se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu que disse que que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Veja como Davi vai: fui eu, a culpa é minha. Esses 70.000 não tem culpa nenhuma, eles são inocentes. Eu que fiz muito mal. Porém, essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi. Tem uma ordem, tem uma instrução. Mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se a Araúna, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Araúna estava debulhando trigo. Quando Davi vinha chegando a Araúna, este olhou e o viu. E saindo da eira, se inclinou diante de Davi. Davi era o rei, gente, com o rosto em terra. Disse Davi a Araúna: dai-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dai-me pelo seu devido valor. Ele quis pagar a conta daquele terreno. Então disse Araúna a Davi: tome-a, ó rei, meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares. Dou tudo. Araúna queria entregar tudo a Davi. Tornou o rei Davi a Araúna: não, antes, pelo seu inteiro valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi deu a Araúna, por aquele lugar, a soma de 600 ciclos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a espada na bainha. E a praga cessou. Que história, né, gente? Muito forte. Deus envia um anjo. Deus envia o profeta. Na palavra chama-se de vidente, é o profeta. Deus envia o profeta, graças a Deus pelos profetas. Porque eles sempre tentam nos dar instrução antes que o pior aconteça. Amém, gente? Eu falei pela manhã sobre isso.
Eu ouvi semana passada uma pregação do bispo Fabrício. Ele disse: o povo agora só quer profeta que coloca a mão na cabeça, que cai, que tem todo aquele reboliço. A gente sobe no altar, prega a palavra de Deus, não é profeta. Muitas vezes não ouve. E a instrução foi dada pelo profeta assim, no meio do mato, como está ali. E Gade chegou para Davi: tem uma instrução para você. E aí Gade explica exatamente o caminho da restauração para Davi. Só que o que é importante a gente aprender aqui, a restauração tem um caminho, uma norma, uma instrução específica, não é do meu jeito. Ele fala aqui: Davi, construa um altar na eira de Araúna, ou seja, no terreno de um homem chamado Araúna. Não é qualquer altar, não é qualquer terreno, não é de qualquer pessoa. É um local de alguém específico. Ou seja, para você ir para a restauração, você tem que fazer as instruções específicas daqueles que estão lhe auxiliando nesse processo. E quantas vezes a gente atende pessoas e isso, gente, as pessoas nem imaginam. Às vezes as pessoas chegam com dificuldades financeiras, não entendem porque não está prosperando. E aí a gente vai ouvir um pouco da história. E aí quando a gente ouve as histórias, gente, eu pergunto logo: tem história, por exemplo, de aborto? Lorena, tem. Eu não fiz, mas eu ajudei a minha amiga a fazer. Você atraiu maldição para as suas finanças. É por isso que você não está prosperando. Você financiou a morte. Chegou a hora de você financiar a vida. Então, gente, as pessoas, elas nem imaginam que elas muitas vezes estão debaixo de escassez por aquilo que elas se relacionam ao longo da vida. Elas não percebem, mas nesse caso que eu acabei de dar o exemplo, ela acabou de fazer um pacto financeiro com a morte. E Deus está chamando muitas vezes essas pessoas, e por isso que traz numa sala como essa, justamente para fazer um novo altar, para agora consagrar as finanças dela à vida. Então preste atenção, gente, Deus não te condena pelos seus erros, mas Ele agora vai te convidar a semear em favor de algo oposto àquilo de ruim que você fez. Se você semeou a morte, você agora precisa semear na vida. Se você realmente abriu brecha para a morte, você agora precisa abrir brecha para a vida. Então, às vezes, as pessoas não entendem que elas estão debaixo de maldição. E nessa série eu vou falar muito sobre isso. Porque muitas vezes nem sabem. E nem sabem de onde vem isso. Pessoas que investem em práticas ocultas, práticas espirituais ocultas. Financia, gente, esse povo gasta dinheiro. Ontem eu estava correndo na praia, eu estava dizendo até o pessoal da manhã, eu correndo e menino, mas era tanta coisa ao redor. A pessoa estava recebendo lá, sei lá o que é aquilo. E aquilo ali, gente, tem dinheiro investido. As pessoas estão investindo em práticas espirituais, como limpezas espirituais, trabalhos pagos, e acha que isso não vai cobrar um preço na área espiritual e, consequentemente, financeira. E aí é necessário agora fazer caminhos de volta. Lorena, você está falando isso, eu já investi nisso. Você precisa fazer um caminho de volta. Nos procure. Marque um dia para conversar comigo. Porque a gente precisa entender o que foi que aconteceu. Porque às vezes as suas questões financeiras estão amarradas debaixo dessa maldição. Mas do mesmo jeito que o altar ruim traz maldição, o altar certo, gente, atrai a misericórdia do Senhor e a limpeza dessa área na sua vida. Amém? E aí, dando continuidade aqui, eu coloquei aqui, gente, que no versículo 23, mas Araúna disse a Davi: considera o teu.
Ou seja, Araúna ele tentou, de alguma forma, tentar dar tudo aquilo para Davi. Não, Davi, você é o meu rei. Isso é seu, pode pegar os bois, pode pegar o terreno. E aqui tem uma questão espiritual muito importante. Davi, ele entendeu que um altar sem preço é um altar sem poder. Se ele não aceita, se ele pegasse por pegar, qual era o sacrifício dele? Qual era a demonstração que ele estava dando a Deus do verdadeiro arrependimento dele? Gente, arrependimento tem que vir com ações compatíveis com o arrependimento. Arrependimento tem que gerar fruto. Se você fazia uma coisa, eu tenho que fazer o oposto. Então Davi entendeu e ele disse: não oferecerei ao Senhor o que não me custe. Davi entendeu que uma semente que não custa nada não tem poder para quebrar nada. Não tem como quebrar uma situação errada sem sacrifício que custe. E aí ele decide, ele insiste em pagar. Como eu falei, é como se ele dissesse: Deus, isso aqui é a prova do meu amor e da minha vontade de restaurar, porque amor é sacrifício. Não existe amor sem sacrifício. Então, se você está do lado de uma pessoa, às vezes a gente não entende como é que casal, cada um é com suas contas. Você não ama aquela pessoa e você está brigando ali com ela por conta das finanças. Que espécie de amor é esse? Amor é sacrifício, gente. E quando a gente fala de sacrifício, é aquilo que dói, aquilo que você vai ter que entregar mesmo quando você não tem. Não é entregar o que sobra, é entregar o que você precisa. Porque quando você entrega aquilo que sobra, qual é o sacrifício que há nisso? É fácil dar muito quando você tem muito. Agora, quando você semeia, quando já está escasso, aí vem o sacrifício. Lembra daquela mulherzinha que foi lá e Jesus só de olho? Essa mulher deu uma moedinha, ela deu tudo. Essa oferta sim. O sacrifício, gente, abre portas para a glória. Gente, esse lugar aí, a eira de Araúna, sabe o que ele se transformaria depois, lá na frente? O local onde Salomão edificaria o templo de Jerusalém. 2 Crônicas 3:1. Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido ao seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. Ou seja, Davi, ele comprou de véspera o lugar da promessa, o solo da promessa. Naquele momento era o chão da dor da morte de 70 mil homens. Agora era o solo da promessa. Era o Monte Moriá que ele estava comprando, gente. Lá na frente, Abraão ia fazer todo o acerto com a história lá de Isaac. Então muitas pessoas, gente, querem cessar pragas. Querem cessar ciclos de perdas, crises, escassez, mas não querem entregar. Não querem pagar o preço da obediência, da entrega. Querem sacrifício, querem cessar pragas sem sacrifício. Querem colheita sem semente. Gente, para a gente estar aqui com isso, entregar essa semente simbólica aqui para vocês, isso teve um custo. E as pessoas não querem pagar nada, só querem o benefício. Não existe restauração sem pelo menos um arrependimento verdadeiro. E aí finaliza lá no versículo 26 e 27. E Davi edificou um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio do céu sobre o altar do holocausto.
Davi havia cometido um erro. Mas Davi permitiu que um profeta falasse com ele. Desse a instrução para ele construir um altar. E agora chegou a hora dele oferecer a semente. Uma oferta que nasceu tão somente no momento do arrependimento. Diante daquele cenário, 70 mil homens mortos, Davi se arrepende, ele cai em si. E aí começa, por instrução de um profeta, fazer o que é necessário ser feito para cessar a praga. E a palavra diz, e o Senhor se tornou favorável à terra, e a praga cessou. Davi, gente, como muitas vezes, muitas famílias, muitos líderes familiares, donos de empresas, CEOs, precisam hoje fazer. Se levantar em meio à crise e transformar o juízo em altar. Tem pessoas que sabem, gente, eu pedi para o pessoal de manhã, gente, não pense em ninguém, pense em vocês. Porque com certeza o Espírito Santo está fazendo um passeio na mente de vocês. Para que muitas vezes você enxergue aquilo que você não estava enxergando. Davi, naquele primeiro momento, ele nem reconheceu que ele estava fazendo errado. Só depois que ele caiu em si. E talvez Deus lhe trouxe hoje, nessa tarde, 3 horas da tarde, para que você também caia em si. O princípio de hoje é o mesmo, gente. E o que eu quero que vocês aprendam, Ministério Louvor. Existem ciclos que só se encerram quando há uma entrega de fé e em arrependimento. Não adianta, Lorena, eu errei, foi culpa minha. Deus não responde à sua culpa. Deus responde a um verdadeiro arrependimento. Não adianta você querer responder tão somente com intenções e ficar falando. Se arrependa e haja. Entregue algo. Seja um comportamento diferente. Seja uma oferta como foi com Davi. Mas transforma esse cenário de praga, transforma esse cenário de peste, transforma esse cenário de juízo em favor. E talvez exista hoje, gente, áreas da sua vida, onde o inimigo parece que se levantou. Lorena, parece que essa área não prospera, parece ter uma praga ali. É uma escassez que se repete, é um negócio que não avança, são pessoas que não prosperam, são relacionamentos que se quebram toda hora. E nesse dia, nessa tarde, eu vim chamar vocês para fazer um altar de arrependimento. Como eu falei para vocês, o verdadeiro arrependimento muda histórias. E se durante essa ministração o Espírito Santo tocou no coração de vocês, porque eu sei que muitas vezes o Espírito Santo vai lembrando coisas quando a gente ouve um cenário como esse. Lorena, você falou e eu me lembrei que eu cometi um terrível erro financeiro. Lorena, você falou e eu cometi um comportamento hoje pela manhã. Uma pessoa me parou no final. Lorena, eu fiz um comportamento horrível e eu quero me arrepender agora. Eu quero que você ore por mim. Tudo isso veio da parte de Deus para a minha vida. Ore comigo, porque Deus falou comigo que eu fiz errado. E ela pediu para orar, porque se arrependeu e ia fazer os caminhos de volta. Então, às vezes, o Espírito Santo lhe leva a decisões erradas por medo. Quantas pessoas estão agindo a partir do medo e não do amor? A partir do orgulho, a partir da vaidade. E a instrução que eu passo para vocês hoje, gente, foi a mesma que Deus deu lá atrás. Se arrependa. Chegou a hora de um verdadeiro arrependimento. Chegou a hora de você agora, diante desse cenário, entregar a sua semente de arrependimento. Lorena, você falou aí sobre algumas situações que eu mesmo financiei errado. Tudo bem, meu irmão? Peça perdão a Deus. Vamos fazer os caminhos de volta, começando aqui no altar. Suas finanças agora vão ser consagradas ao Senhor. E essa consagração, nós vamos dar essa oportunidade para vocês. Encerrando esse ciclo,
encerrando esse ciclo de destruição que vem comprometendo a sua vida financeira e também espiritual. Eu vou pedir para os meninos cantarem mais uma música e vou orar com vocês. Se vocês sentirem no coração, Lorena, eu quero entregar uma oferta de arrependimento sobre alguns comportamentos que eu tive ao longo da minha vida, e eu quero consagrar isso no altar do Senhor. Você vai fazer isso, você vai ter essa oportunidade. Eu vou pedir para colocar o Pix aqui. Quem quiser fazer oferta via maquineta, via gasofilado, não bota no gasofilado não, que a gente vai colocar no altar. A gente vai orar no altar essas ofertas. E nós vamos, gente, entenda, presta atenção, abaixa para mim. Isso aqui não tem nada de emocional, amém? Não quero que vocês estejam envolvidos com emoção, não é sobre emoção aqui. Isso aqui é um ato profético, ligando na terra uma situação que estava em erro e agora você quer consagrar para o acerto, amém? Então, se você se sentir tocado por isso, você vai fazer, você vai ter o tempo de fazer. E vamos orar junto, amém? Antes eu quero que vocês orem comigo. Senhor, como Davi, eu me coloco no teu altar. O que eu te entrego hoje é mais do que um valor, é um voto de confiança. Recebe a minha semente como um selo de arrependimento. Cessa as pragas que têm assolado a minha casa, as minhas finanças, as minhas emoções. E o altar que eu levanto hoje se torne o ponto de virada da minha história. Amém? Vocês vão vir aqui na frente. Quem quiser fazer a oferta, vai fazer a oferta. Mas eu quero que todos venham aqui na frente. Vocês vão tirar essa sementezinha que está aqui dentro. Vai colocar aqui dentro e nós vamos orar nas ofertas e nas sementes. Amém? Coloca o plásticozinho aqui do lado. See
as sementes dos teus filhos, sementes de arrependimento. Assim como Davi, ó Pai, ele fez aquele caminho de volta, reconhecendo os seus erros. E assim, ó Pai, ele decide construir um altar para que aquela praga fosse cessada. Assim, ó Pai, nós nessa tarde estamos aqui rendidos à Tua presença, para dizer: perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que pecamos contra o Senhor e prejudicamos não só as nossas finanças, mas a nossa descendência. Mas tantas pessoas que estão atrás de nós e que por conta das nossas decisões erradas, nós comprometemos. Pai, assim como Davi, nós estamos diante de Ti. Recebe essas sementes de arrependimento nessa tarde. Nós não queremos, ó Pai, nós não queremos estar sobre esse julgamento. Nós reconhecemos as nossas falhas e os nossos erros. Reconhecemos, ó Pai, por todas as vezes que de alguma maneira falhamos com o Senhor. Seja na não entrega daquilo que cabe ao Senhor. Seja, Senhor, quando alguém, sem perceber, faz algo errado, mas diante de Ti nós nos colocamos, pedindo perdão. Recebe, ó Senhor, o nosso perdão. Aqui estão, Senhor, as ofertas que estão sendo entregues no Teu altar. Assim como Davi pagou por aquela terra, assim como Davi declarou: eu não darei ao Senhor o que não me custe. Assim, ó Pai, nós entregamos ao Senhor as nossas ofertas. E que esta seja a oferta de remissão. E que esta seja a oferta, Pai, que vai mudar as histórias, os destinos, as vidas, as famílias, os decretos. Nós oramos, Pai, e declaramos que cada uma dessas sementes que estão sendo entregues hoje no Teu altar, elas vão ter, meu Deus, uma grande resposta dos céus. Aquele lugar, aquela terra de Araúna se transformou no lugar do templo de Salomão, no lugar de honra, e um lugar, Senhor, respeitado até hoje. Pai, em nome de Jesus, que as finanças dos Teus filhos sejam um lugar de honra, que aponte para o Senhor, que a prosperidade, que a abundância e que toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor sempre. Eu declaro que as finanças dos Teus filhos